Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos orar ao Senhor. Queria convidar as crianças à frente, aquelas que vão dirigir-se agora à aldeia, vão aprender da palavra do Senhor, vão cultuar o Senhor. E nós vamos orar com elas, por elas, como igreja que somos do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas. Nós Te adoramos, Deus, pela beleza da Tua santidade, Pai. Nós contemplamos o Senhor em adoração, nós louvamos o Teu nome e estamos aqui para Te honrar, Pai. Que, Senhor, o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossos corações. Dá-nos, Senhor, discernimento espiritual acerca da Tua vontade. Que o Teu querer seja o nosso querer, que a Tua vontade seja a nossa vontade, os nossos corações moldados pela Tua palavra, para não fazermos outra coisa a não ser buscar o Senhor e crendo que todas as outras coisas são menores do que este princípio. Que o Senhor seja o único adorado, Pai. Que o Senhor seja o centro de nossas vidas. Abençoa esses pequenos, Senhor, que vão também adorar ao Senhor e aprender do Teu nome, que possam crescer nele, Senhor, e nós aqui também, que possamos crescer no Senhor, em conhecimento e graça, em sabedoria, baseados, fundamentados na Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, faz bastante tempo que eu não vou no cinema. E aí, essa semana eu estava procurando um filme para tentar convencer minha esposa a levar Lucas no cinema. Eu desisti antes de começar. Olhando a lista de filmes que nós tínhamos lá para as crianças, alguns um pouco mais violentos, Homem-Aranha, no Aranha-Verso, A Pequena Sereia, um pouco diferente. E tinha lá um filme novo da Pixar, que falavam sobre elementos da natureza. E os dois principais personagens eram uma moça chamada Folgosa, filme para criança. Uma moça chamada Folgosa e um rapaz fluido, que não tinha uma identidade definida de gênero. O mundo moderno ele tem se empenhado bastante no entretenimento imoral e pecaminoso, em desviar os corações dos nossos filhos e do nosso próprio coração para longe da palavra do Senhor. São romances baratos, são manifestações sensuais, são um violar da honra do casamento, da família, daquilo que a palavra do Senhor institui como princípio e fundamento para as nossas vidas. Tentam minar os pilares que sustentam a nossa família, a nossa casa. As mulheres não querem mais ser mulheres, os homens têm medo de serem homens, dizia certa vez o Timothy Keller em uma de suas mensagens. Querem desconstruir, então, os fundamentos e o conceito da família e reconstruí-lo de uma maneira pecaminosa, uma maneira vil, uma maneira superficial e que conduz ao inferno e não aquilo que a palavra do Senhor instrui que devemos viver. Mas é verdade que nenhuma instituição, e isso precisamos assegurar, seja por esforço individual, seja por um esforço social, seja por um estabelecimento do Estado ou mesmo da igreja, pode substituir ou compensar a família. Nós precisamos ter em mente que a importância da família como algo relevante na construção do nosso caráter, e não apenas nos fundamentos que nos levam à palavra do Senhor, e sim, ela é um meio para isso, mas na formação dos valores. Por outro lado, nós devemos entender
Até onde vai o amor? Pelas nossas famílias, em relação ao nosso amor para com Deus. Sim, nós devemos ter prazer em muitas coisas que o Senhor nos permite desfrutar nessa vida. Devemos amar, viajar, conhecer novos mundos, novos mundos, não novos mundos literalmente, tá, gente? Novos mundos no sentido cultural. Conhecer novas culturas, mas nunca devemos amar essas coisas mais do que a nossa família. Devemos, sim, aprender e conhecer mais coisas, mas nunca amar o conhecimento acima da nossa família. Os amigos são importantes, são relevantes na nossa vida, mas nunca devem ser priorizados acima da nossa família. Mas, acima de tudo, a nossa família não é o centro de nossas vidas e não devemos a ela culto, então não podemos amá-la mais do que a Deus. E se nosso amor estiver no lugar certo, nós estaremos desfrutando da nossa família da maneira como Deus assim estabeleceu. A centralidade de Cristo na família, Ele é sim um elemento fundamental para que nós possamos então nos deleitar, descansar, desfrutar das bênçãos que o Senhor prometeu no seio da aliança. Essa passagem de Deuteronômio, essa mensagem trazida aqui para essa segunda geração que estava ali buscando entrar na terra prometida, buscando encontrar o descanso do Senhor. Essa passagem ela vai destacar a importância de uma instrução constante na vida diária da família. O quanto nós devemos nos empenhar em conhecer e nos devotar na instrução de nossos filhos, no deleitar-se diante da palavra do Senhor, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos pais, como nós devemos amar abrir a Bíblia em casa e conversar sobre ela, porque isso é um elemento fundamental para as nossas vidas. Esse é o elemento sustentador da nossa casa. No lar cristão, nós devemos nos preservar na relação com o Criador. Nós devemos ter tempo dedicado em orar e estudar a palavra. Nós devemos ter tempo e ensinar aos nossos filhos, ou até ensinar aos nossos pais e avós a adorar e a servir ao Senhor em adoração. E assim nós vamos estar fortalecendo a nossa fé em Cristo. E assim também nós vamos estar nos aproximando dEle e de nossos familiares. Cristo é o elemento que nos une. Não se engane. Nossos casamentos não são sustentados pela nossa condição financeira. Se tudo vai bem, então o casamento vai bem. Se for mal, então vai ruir. Não é isso o sustento do nosso casamento. Também não é o nosso sentimento. Ele é importante, ele faz parte do contexto, ele faz parte da alegria do casamento, mas o que sustenta as nossas vidas é a mão do Senhor. É a soberania do Senhor. É o deixar que o elo que nos une seja aquilo que existe de mais constante, de mais consistente em nossas vidas e no mundo inteiro, que é o Espírito Santo do Senhor habitando em nossos corações. Na família nós exercitamos a santidade por meio da oração. Nós exercitamos a santidade por meio dos estudos da palavra. Os puritanos escreveram muito sobre a importância, sobre os princípios e alicerces da vida cristã, e eles apontavam para a vida e o culto no lar, para a restauração de uma espiritualidade perdida no meio de um mundo pervertido, no meio de uma sociedade corrompida por causa dos seus pecados, onde os pais, os responsáveis, desempenham então um papel fundamental na transmissão da palavra para seus filhos. É isso que o Deuteronômio está tratando aqui, da importância de manter-se a família firme nas promessas, da convicção de que o Senhor é Deus, e em todo tempo o Senhor é Deus, e em todo tempo o Senhor é bom para conosco. A espiritualidade, então, não se restringe apenas às atividades religiosas. Quando falamos em restaurar a espiritualidade de nossa família, não apontamos única e tão somente para o fato de estarmos ou não estarmos na igreja. Isso não é restaurar a espiritualidade. Pais que querem restaurar a espiritualidade em seus lares, não estão fazendo isso simplesmente levando e trazendo seus filhos para a igreja, mas sendo padrão de espiritualidade para a sua família, mas servindo de modelo de espiritualidade dentro de suas casas, abrindo a Bíblia, falando sobre ela, conversando sobre o culto, sobre o que aprendeu, discutindo sobre o que seus filhos aprenderam. São meios pelos quais nós nos tornamos exemplos em nossos lares, são meios pelos quais nossos filhos nos observam. De acordo com o texto do Deuteronômio, os pais têm a responsabilidade, o dever de serem tutores espirituais de seus filhos, tutores espirituais de seus lares. E nós temos alguns princípios estabelecidos nesse texto,
Eu queria ler o texto novamente com os irmãos, eu queria que pudéssemos fazer isso numa só voz, como igreja, que compreende a palavra, que apreende a palavra e guarda no coração para praticá-la. Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Meus irmãos, o primeiro princípio fundamental sobre como deve se consistir a espiritualidade em nossas casas diz respeito a amar a Deus. Não podemos buscar espiritualidade à parte do Senhor. Não podemos buscar um lar sadio à parte de uma devoção amorosa em relação ao nosso Criador. Amar a Deus. E o verso 5 ele enfatiza isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Cristo, se referindo a esse texto, lá nos evangelhos, ele vai acrescentar ainda de todo o teu entendimento. E se você tiver alguma outra coisa que seja importante para você, ame a Deus com isso também. Devemos considerar que Deus é maior e está acima de tudo aquilo que é importante para nossas vidas. Acima, inclusive, de nossas famílias. E nisso nós vamos estar amando as nossas famílias. Aprendendo que o amor de Deus e a restauração, a reconciliação vertical com o Deus Santo é capaz de restaurar os relacionamentos horizontais, uns com os outros. O amar a Deus consiste no primeiro dever fundamental de todos os tutores de seus lares, todos os responsáveis por seus lares. Ou mesmo se você é um filho de um pai que não conhece ao Senhor, de uma mãe que não conhece ao Senhor, de responsáveis que não conhecem ao Senhor. Amando a Deus, você pode refletir e servir como instrumento, como ferramenta de graça do Senhor na vida da sua família. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso implica em um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Isso implica em buscá-lo, em conhecê-lo, em amá-lo, em obedecer aos seus mandamentos. E talvez essa seja a parte mais evidente ou que melhor manifesta o nosso amor para com Deus. O quanto nós estamos nos conformando com a sua palavra. O quanto nós amamos os seus mandamentos. O quanto nós amamos os sims e os nãos do Senhor. E obedecemos na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. Na certeza de que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Esse amor a Deus deve ser então demonstrado diariamente na vida dos pais, dos filhos, dos avós, dos tios. Nós devemos demonstrar esse amor servindo como exemplo, como modelo de alguém que foi restaurado por amor muito superior ao que nós somos capazes de amar. O Senhor nos tem restaurado o coração. O Senhor nos tem renovado o entendimento, o Senhor nos tem renovado a percepção de como lidamos com a graça do Senhor, de como lidamos com a sua vontade. O Senhor nos tem dado o discernimento da altura, largura e profundidade do seu amor. Mas amar a Deus, ele é a base, é o fundamento, mas há outros passos importantes na restauração dessa espiritualidade. Nós devemos ensinar a palavra de Deus. Deuteronômio 6 e parte do verso 7, do capítulo 6, versos 6 e parte do verso 7. Vai dizer, essas palavras que hoje te ordeno, e ele estava se referindo aos mandamentos do Senhor, às ordenanças de Deus, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Isso quer dizer, vocês ensinarão essas palavras, vocês falarão sobre elas. Os pais são instrutores. Eles devem inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Ele deve fazer com que isso crie raiz. Ele deve aplicar a palavra de Deus com consistência, com exemplo, com fé, de que o Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Os pais devem compartilhar a palavra do Senhor, a palavra da verdade, de forma clara, consistente, relevante, explicando o seu significado, aplicando a vida de seus filhos. Filhos devem ensinar aos seus pis a palavra do Senhor, se estes não a conhecem, aplicando em suas vidas.
mostrando em suas próprias vidas aquilo que Deus fez, tornando verdade, tornando claro o poder do Senhor sobre corações incrédulos. Os pais devem compartilhar a verdade de Deus, então, fazendo com que isso ensine princípios, repasse princípios, ensine os mandamentos, os ensinamentos das Escrituras em seus lares. Meus irmãos, não podemos achar que a espiritualidade que o mundo prega, a espiritualidade das Escrituras. O mundo vem falando muito sobre um equilíbrio entre espiritualidade, saúde e performance profissional. A palavra do Senhor fala sobre um Deus que está acima de tudo. Da performance profissional, da saúde, do equilíbrio. Se nós não tivermos esse fundamento claro e consistente em nossos corações, amar a Deus vai ser algo superficial, ou talvez reflita apenas o nível de amor que o mundo prega em seus romances superficiais. Mas amar a Deus e ensinar sobre esse amor a seus filhos implica no caminhar para restaurar a nossa espiritualidade, para sustentar a nossa espiritualidade. Por último, falar e viver a palavra. Amar a Deus, ele é um fundamento, porque o amar a Deus, o quanto mais nós amamos a Deus, mais isso vai se desdobrar no ensinamento da palavra, mais isso vai se desdobrar em como vivemos e falamos sobre a palavra. Por isso, em Deuteronômio capítulo 6, no final do verso 7, verso 8, vai dizer: delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. A palavra do Senhor fará parte das nossas vidas. A palavra do Senhor nos acompanhará em todas as atividades de nossas vidas. Isso é viver espiritualmente. Viver espiritualmente não diz respeito a experiências sobrenaturais tão somente. E Deus tem poder para realizá-las, se assim o quiser. Mas viver espiritualmente tem a ver com uma vida prática, abraçada com a teologia viva. Teologia sem vida é mero funcionalismo religioso. Vida sem teologia nos leva de um lado para outro, qualquer vento de doutrina. Devemos sim ter uma teologia sadia, como a igreja em Éfeso, como relatado lá em Apocalipse, mas nunca esquecer do primeiro amor. Devemos sim ter um amor abrangente, mas nunca deixar que Jezabel traga os filhos da igreja para longe do Senhor. Devemos ter equilíbrio, e isso diz respeito a vivermos a palavra, em praticarmos a palavra, não só no discurso, mas em ação, em testemunho, quando tomamos decisões em nossas vidas. Os pais devem falar da palavra com seus filhos, assentados em suas casas, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, como então Moisés sugere em Deuteronômio. Isso significa que os pais devem aproveitar todas as oportunidades, aplicar todas as oportunidades à palavra do Senhor, discutir a fé e as verdades bíblicas em família, dentro de seus lares. Não terceirizar isso para a liderança de ministérios, não terceirizar isso para acampamentos, não terceirizar isso para a igreja. Sim, tudo isso é importante. Mas se isso não acontecer em nossos lares, não venha me dizer que você está ensinando seu filho no caminho que deve andar. Você está terceirizando o dia para esse caminho. Meus irmãos, essas conversas devem ocorrer durante momentos que sobrepunham os momentos formais. Sim, o culto familiar, ele é extremamente importante. Mas o culto familiar não é o único lugar onde nós falamos da Bíblia na vida dos nossos filhos. Nós devemos falar sobre isso o tempo inteiro. Aplicar a palavra do Senhor em suas vidas, nas ocorrências de suas vidas, nas circunstâncias de suas vidas, o tempo inteiro. Essas são situações informais do dia a dia, no qual a palavra do Senhor possa ser aplicada mais claramente, faça mais sentido, tenha um viés e uma aplicação mais lógica ali para as crianças, para o adolescente, para o jovem, para os seus pais, para os seus avós. Devemos aplicar a palavra do Senhor às circunstâncias da vida. Além de ensinar, devemos viver uma vida piedosa diante da nossa família. E viver uma vida piedosa é sermos chamados ao exemplo de Cristo, ao amor abnegado, à conduta cristã. Demonstrar uma devoção genuína por Deus e não superficial, e não a religiosidade outra, mas uma devoção genuína pelo Senhor. Um querer estar aos pés de Cristo.
um querer debruçar-se diante dos ensinamentos das Escrituras. Meus irmãos, quando a Escritura é lida, a boca do Senhor fala, porque é a palavra do Senhor. E devemos ter prazer em ouvir o Senhor falar. Ah, mas nós estamos ocupados demais, há muitas responsabilidades, há muitas coisas a conquistar nessa vida. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder seus filhos? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os filhos aprenderão muito mais através da observação do comportamento dos pais do que apenas pelas palavras. Nós devemos buscar então santidade. Nós devemos buscar integridade em obediência a Deus. Nós devemos mostrar aos nossos filhos como é viver e como é a vida em conformidade com a vontade do Senhor. E talvez isso não corresponda aos valores que são imprimidos por essa geração perdida no coração deles, mas nós devemos imprimir valores muito mais consistentes, muito mais fortes, porque senão nós vamos perdê-los. Ou nós vamos nos perder, se isso não for imprimido em nossos corações. A restauração da espiritualidade da família, e esse talvez seja o alerta que nós precisamos ter e buscar. Devemos restaurar a espiritualidade em nossos lares. Ela envolve uma instrução constante da palavra do Senhor, como sugere Moisés em Deuteronômio. A oração familiar regular, ela é um exemplo de uma vida cristã piedosa. Cristo deve ser o fundamento das nossas conversas. Nossas escolhas e prioridades devem estar fundamentadas na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, não buscar a vontade do Senhor sobre elas. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. O homem pode fazer planos. O homem pode desejar muitas coisas. Mas a resposta vem do Senhor. E que bom que vem do Senhor. Porque o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. O Senhor usa o lugar não planejado por nós para fazer o que Ele planejou em nossas vidas. E Ele fará porque nos ama. Quando nos afastamos disso, todos os pilares do nosso lar ficam fragilizados. Por perdermos o alicerce da nossa casa, as paredes não têm sustentação. O telhado não tem sustentação. E tudo pode vir a ruir. A rotina e a tarefa podem nos levar à distração. Ela pode nos conduzir a andarmos desatentos, desanimados, descuidados da vida e da nossa família. E nos dias maus, a desconfiança de que Deus é o que Ele prometeu ser pode tornar o nosso coração incrédulo diante das promessas que Ele fez. Será que Deus é mesmo o que promete ser? Será que Ele é exatamente como as Escrituras dizem? Um coração distraído, inconstante, nos leva a essas dúvidas. Então a desconfiança de que Deus se importa com a minha família, a desconfiança de que Deus se importa comigo, faz com que a gente possa vir a perder o controle de tudo. O estudo bíblico na família, ele é um tesouro inestimável. Não temos a dimensão da importância dele, a não ser com o passar dos anos, vendo isso imprimido na vida de nossos filhos. Ele é capaz de moldar corações, ele é capaz de transformar vidas, ele é capaz de estabelecer alicerces firmes na fé em Deus. As Escrituras vão trazer isso como um compromisso sagrado. Tu inculcarás, tu falarás, tu ensinarás, tu aplicarás aos corações de teus filhos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ordenou, porque a palavra do Senhor, a boca do Senhor falou. Esse é um mergulhar na palavra de Deus, onde a família encontra então uma fonte inesgotável de esperança, mesmo diante dos dias maus, mesmo diante do desvio de nossos pais, de nossos avós, de nossos tios, de nossos filhos, de nossos primos. O Senhor nos dá esperança de que aquele que começou a obra é fiel para completá-la. O Senhor nos dá esperança de que Ele tem poder para curar e sarar e transformar corações inconstantes, como fez com o nosso. Nós somos a prova viva do poder do Senhor. Tudo que nós pensamos e sonhamos nos empurrava para longe do Senhor, mas o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores e nos regenerou, nos gerou de novo para vivermos em plena comunhão com Ele. O estudo bíblico em família não é apenas uma tarefa, não é apenas um dever a ser cumprido, e aí eu vou lá e eu faço meu culto familiar e eu dou check feito hoje. E amanhã se eu não fiz, no outro dia eu faço dobrado.
Não é isso, não se trata de uma tarefa, mas de um precioso tempo de união, de unidade, sobre aquilo que é essencial em nossas vidas, sobre aquilo que é superior em nossas vidas. É um aprendizado e crescimento espiritual no lar, onde os laços familiares então se fortalecem e o coração de cada membro pode se encher de reverência diante de Deus. Aprendemos sobre reverência diante de Deus, sobre nos colocar aos pés de Cristo, sobre amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo que é importante. Deus nos ama e nos guia através dele. Não deixemos de adorar a Deus em nossas casas. Deus nos ama e nos guia através de todo o tempo em que nós falamos dele em nossas famílias, de que nós ensinamos a sua palavra aos nossos filhos. Se não estamos desfrutando disso em nossas vidas, quer por amargura, quer por esgotamento espiritual, ou distrações da rotina, do dia a dia. Meus irmãos, é certo que afastados de Deus, o Éden se torna um lugar assustador. O Deus, Criador de todas as coisas, se torna medonho para nós. Devemos viver diante do altar do Senhor. Devemos buscar uma reconciliação com o Senhor se estamos vivendo distante disso. O Senhor ama, o Senhor perdoa, o Senhor guia. Nós devemos restaurar a nossa espiritualidade, sabendo que o Senhor não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou. Certamente nos dará nele todas as coisas. Esse é um compromisso da igreja, mas um compromisso da família, como uma pequena igreja. Cada família, como escreveu Jonathan Edwards, é uma pequena igreja e deve viver como uma pequena igreja. Devemos sermos liderança em nossos lares. Devemos ser sacerdotes em nossos lares. Devemos sacrificar e orar pelos nossos filhos. Conduzir os seus corações ao Senhor. Mas antes de tudo, devemos cuidar do nosso próprio coração. Devemos nos colocar constantemente diante do Deus vivo, constrangidos por não sermos aquilo que deveríamos ser. E então nós vamos estar, sim, buscando ao Senhor, enquanto Ele pode ser achado, enquanto Ele está perto. Porque perto está o Senhor da igreja e do coração contrito e compungido. O Senhor não nos desprezará, porque o próprio Espírito nos levará a Ele. Que nós possamos buscar na Sua palavra, no abrir e falar da Sua palavra, essa restauração da espiritualidade. E se vai tudo bem, graças a Deus por isso, que o Senhor sustente a espiritualidade de nossas famílias, para que venhamos a ser uma igreja mais sadia, mais forte. Lares fortes fazem uma igreja forte. Homens consistentes em seus lares fazem lideranças consistentes na igreja. Nós possamos viver isso para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Pai, nos ensina a amar a Deus, ao Senhor, acima de todas as coisas. Muitas vezes nós fazemos o amor pelo Senhor competir com outros amores em nossos corações. Nosso coração é levado à idolatria, a querer coisas, a parte da palavra do Senhor, a querer coisas sadias, mas a querer muitas vezes tanto ou mais do que é o Senhor. Nos ensina, Deus, a estarmos aptos na Tua palavra, a ensinar dela aos nossos filhos, a inculcá-la no coração dos nossos filhos. Nos dar a firmeza, a consistência, a fé progressiva em santidade, que nos faça viver e andar e falar em todo o tempo, aplicando a Tua palavra em nossas vidas e na vida de nossos lares. Para que venhamos a compreender, Senhor, quanto que a graça superabundou sobre os nossos pecados. Tenha, Deus, misericórdia de nós. Restaura nossos corações. Tira do nosso coração toda ansiedade, toda impaciência. Nos dá da Tua paz, que excede todo o entendimento. Guarda o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.